Bom dia, igreja. Eu quero conduzir o nosso momento hoje com leituras do Salmo 5, que é uma oração escrita por Davi. Vamos ler? Ó Senhor, ouve minhas palavras e presta atenção a meus gemidos. Atende o meu clamor por socorro, meu Rei e meu Deus, pois é somente a Ti que oro. Escuta minha voz logo cedo, Senhor. Toda manhã te apresento meus pedidos e fico à espera. Nós oramos a Deus por socorro. Mas por quê? Quando a nossa angústia por aquilo que a gente vive encontra quem Deus é, ela se expressa, ela vira súplica. O nosso Deus Rei, o nosso refúgio, cujo amor é fiel, é a quem podemos clamar com confiança e expectativa. E isso sempre e o quanto antes, todo dia que começa. Vamos cantar então essa música pedindo para que o amor leal de Deus torne a nossa angústia em súplica, em entrega e em confiança nele. Logo de manhã quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir, estender as mãos para te louvar, derramar meu coração sobre o teu altar, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim. Vou te seguir e te amar até o fim. E no fim do dia, quando o sol se for, te adorarei, te darei louvor, mesmo escura noite, brilha a tua luz, em teus braços eu descanso, meu Senhor Jesus. A Virgínia vai conduzir o nosso momento de intercessão. Bom dia, irmãos. Que a paz de Deus esteja com todos. Vamos colocar diante de Deus a nossa oração. Nós temos o nosso agradecimento pela vida da Bianca Sampaio, porque ela agradece, Senhor, pela família. O Senhor conhece, ó Pai, o coração da Bianca. O Senhor sabe, ó Pai, tudo o que tem acontecido na vida dela. O Senhor sabe os motivos de gratidão e nós compartilhamos com ela, Senhor, esse agradecimento que ela tem pela família. Louvado seja o nome do Senhor, Pai. Deus, nós colocamos diante de Ti também os nossos pedidos, Senhor, pela Érica Watanabe, que pede pelo Tiago, está com Covid, está se recuperando, mas nós pedimos que o Senhor esteja, Pai, com a família, Deus, esteja cuidando da sua esposa, cuidando das suas filhas, que o Senhor esteja realmente, ó Pai, entrando com a cura, com a libertação, abençoa toda a medicação que ele está tomando, abençoa o repouso, age, Senhor, em favor do Tiago e da Érica, Pai. Nós pedimos também, Senhor, pela vida da Carla, que pede, Senhor, pela nação de Israel,
Todos nós estamos com o nosso coração também diante do Senhor, pedindo, Senhor, pela nação de Israel também, juntamente com a Carla, que ela possa ser um instrumento, Senhor, nas tuas mãos, para que ela possa realmente, Pai, testemunhar do teu amor para todos aqueles, Senhor, que também estão orando pela nação de Israel. Usa ela como instrumento nas tuas mãos, Pai. Nós pedimos também pela Rosa, ela pede cura para si, para os seus familiares que adquiriram o Covid. Sabemos que o Senhor já tem agido milagrosamente, Senhor, sobre a vida dessa família. Pedimos que o Senhor continue, Pai, abençoando toda a medicação que eles estão tomando, repouso, que o Senhor esteja derramando paz sobre esta família, que eles saibam, Pai, confiar em Ti, esperar em Ti, mesmo diante da situação difícil que nós enfrentamos na nossa vida. Que isso seja realmente um motivo de fortalecimento, Senhor, da fé deles, mesmo diante dessa enfermidade. Nós também colocamos, Senhor, a vida da Liz, que o Senhor esteja cuidando da vida dela. Ela necessita de um emprego. Tu és o Deus da provisão. Tu és o Deus que nos sustenta, Pai. Esteja com a Liz, esteja amenizando, Senhor, a ansiedade, que ela saiba esperar em Ti, que o Senhor possa abrir portas de oportunidades para ela, Pai. E para aqueles também que estão, Senhor, necessitando de emprego. Tem misericórdia, Pai. Nós também temos a nossa irmã Ana Paula, que ela pede também a cura para o conhecido dela, que ela possa ser instrumento nas Tuas mãos, Pai. Instrumento de paz, instrumento de amor para essa pessoa que está enferma, que ela possa ser um canal da Tua bênção, Senhor, na vida dessa pessoa. Que o Senhor esteja também, Deus, junto com a nossa irmã Lili, colocando, Senhor, usando a nossa irmã Lili como um instrumento nas Tuas mãos, que junto com ela nós intercedemos pela vida da família Shimizu, que adquiriram o vírus do Covid, tanto ela como cada um de nós que estamos intercedendo. Sejamos instrumento nas Tuas mãos, Senhor. Canal de bênção também na vida dessa família, que tem nos apoiado grandemente. Que o Senhor esteja realmente usando a irmã Lili como forma de demonstração da Tua paz, do Teu amor e do Teu cuidado na vida desta família, Pai. Que o Senhor esteja também com o Adão, que os familiares dele estão em luto por ter perdido um ente querido. Que ele seja também, ó Deus, o instrumento do Teu amor, do Teu cuidado, da Tua paz no coração dessas pessoas que estão sofrendo, que eles possam encontrar em Ti, Senhor, um refúgio, um bálsamo, Senhor, para a dor, da perda que eles estão passando. Usa seu servo, usa ele como instrumento nas Tuas mãos, Pai. E também a nossa irmã Patrícia, que ela também seja um canal de bênção, Senhor, na vida desses familiares e que está sofrendo com a perda, com o luto. Como é difícil, Senhor, passarmos por essa situação, mas que o Senhor use a nossos irmãos, especificamente a Patrícia, como instrumento nas Tuas mãos também, como forma do Teu amor, como forma do Teu cuidado, como forma, Senhor, do Teu bálsamo, nesse momento tão difícil que é a dor da perda. Obrigada porque nós podemos orar, obrigada porque podemos nos colocar diante do Senhor nos momentos de alegria e também nos momentos de tristeza que nós passamos. Obrigada, Senhor, por este milagre que o Senhor faz na nossa vida. E também nós colocamos a vida dos nossos missionários, Pai, que estão espalhados pelo mundo, estão espalhados, Senhor, pela cidade de Sorocaba também. Que o Senhor esteja cuidando, Deus, deles nesse momento em que eles estão longe dos seus familiares por conta das missões, mas em nenhum momento o Senhor tem abandonado eles, assim como o Senhor também não nos abandona. Esteja com eles, ó Deus, fortalecendo a fé, fortalecendo a saúde também deles, cuida deles, protege eles, dê a eles, ó Deus, a força que eles necessitam para caminhar contigo, que eles possam sempre confiar em Ti, encontrar em Ti o refúgio, amenizando, Senhor, às vezes alguma aflição que eles estejam sentindo, que eles sintam, Senhor, a Tua presença, que eles se sintam amados, protegidos e guiados pelo Senhor. Que o Senhor esteja suprindo todas as necessidades deles, que o Senhor possa estar também movendo o coração daqueles que mantêm os nossos missionários. Obrigada, Senhor, porque nós podemos orar na certeza de que o Senhor está nos ouvindo. Tudo isso colocamos diante do Teu altar, em nome de Jesus. Amém. Continuando a oração do Salmo 5, nos versículos 4 a 6. Ó Deus, Tu não tens prazer algum da maldade e não toleras o pecado dos perversos. Os orgulhosos não terão lugar em Tua presença, pois odeias todos que praticam o mal. Tu destrói os mentirosos. O Senhor detesta assassinos e enganadores. Deus é santo, justo e bom.
Isso nos dá a certeza de que aquilo que é mal, injusto e perverso não vai durar para sempre. Mas todos nós poderíamos ser contados entre os que praticam o mal. Na luz de tamanha santidade de Deus, a gente nos vê pecando até no ódio, no engano e na mentira. Mas o versículo 7 diz: por causa do teu grande amor, entrarei em tua casa. Adorarei em teu templo com profunda reverência. Pelo que Deus fez em Jesus, pelo seu grande amor, a gente pode entrar na sua casa. Através de Jesus, o verdadeiro templo, é que louvamos a Deus com gratidão pelo seu amor, com reverência pela sua santidade e com humildade pela nossa condição. Então, lembrando disso, vamos adorar com as próximas 2 músicas. Seja engrandecido, ó Rei da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão.
sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Seja engrandecido, ó Rei da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Sobre todos é Senhor. Aleluia, Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, 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 aleluia. louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Nesse sentimento de gratidão, reverência e humildade, nós também adoramos a Deus com os nossos recursos. Davi, que escreveu o salmo que a gente está lendo, quando ele juntou as ofertas voluntárias do povo de Deus em preparação para a construção do templo, ele orou assim: Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti, e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Está lá em 1 Crônicas 29. Oremos então. Senhor, tudo vem de ti. Nós nos damos a ti. Não só o que a gente ganha, mas aquilo que a gente vê, o que a gente sente, o que a gente diz, escreve, compartilha, aquilo que a gente ama, nós nos damos inteiros para o Senhor, porque tudo que somos pertence a ti. Dá sabedoria e conduz a administração desse dinheiro, que seja usado com humildade, com gratidão e com reverência para a glória do seu nome. Amém. Olá! Preste atenção nos avisos dessa semana. Durante as próximas semanas, iremos orar por alguns missionários. Você irá receber pelo WhatsApp da igreja uma foto contando um pouco da história desse missionário e seus pedidos de oração. Coloque ele nas suas orações e, se possível, contribua para o seu ministério. Todos os domingos nós temos classes de escola bíblica online. Entre em contato conosco para conhecer as classes e participar das aulas. No dia 30 de maio vai começar a classe de novos membros. Se você já foi batizado aqui na Imel Sorocaba e ainda não é membro pleno, se você foi batizado em outra igreja e quer se tornar membro da nossa igreja, ou se chegou até nós por meio dos cultos online e quer saber mais sobre a nossa igreja, você precisa fazer essa classe. Para mais informações, entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp. No dia 2 de junho teremos a palestra Programando a Herança Genética, com o Shigeo Hanada. Faça sua inscrição para receber o link para participar do evento.
Por hoje é só. Obrigado e boa semana! Lembramos também dos aniversariantes dessa semana que começa. Então aproveita esse momento para mandar aquele abraço no grupo da célula, na EBD, para o seu discipulador, para o seu discipulado. Vamos então lembrar quem faz aniversário essa semana. Segunda-feira, dia 24, é aniversário da Sati Sakata. Na terça-feira, dia 25, é aniversário da Helena Yamaguchi, do Marcelo Amâncio e do tio Roberto Nascimento. Na quarta-feira, dia 26, é aniversário da Giovana e do Ricardo Tsu. Na quinta e na sexta, é aniversário da Marli Inokuchi e do Marcílio Inokuchi. E no sábado, dia 29, é aniversário do tio Heleno Almeida, da Marlene, mãe da Josi, e da Mary Matias. Parabéns a todos, que Deus os abençoe. Feliz aniversário. O Salmo 5 continua, mas eu quero terminar nossa leitura no versículo 8. Conduze-me pela tua justiça, Senhor, para que os meus inimigos não me vençam. Remove os obstáculos do meu caminho, para que eu o siga. Então a gente ora nesse salmo por proteção e por ajuda, sim, mas para quê? Né? Para que eu o siga, conduzido pela justiça do Senhor. Então a gente pede a ajuda presente de Deus nessa caminhada diária da gente se parecer mais com Ele, da gente estar mais íntimo dEle. E essa é uma caminhada que a gente faz juntos, em comunidade, em igreja. E lembrando disso, a gente ora e canta essa nossa última música. Nós queremos ouvir tua voz, teu louvor sempre esteja entre nós. Queremos ser, Senhor, mais sábios na verdade e no amor. Marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem, seguiremos, seja onde for. Embora a dor nos seque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. Escuridão da noite descer, queremos só pela graça e fé viver, com esperança e com coragem, na alegria ou na dor, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem, seguiremos, seja onde for. Embora a dor nos seque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. A escuridão da noite descer, queremos só pela graça e fé viver, com esperança e com coragem, na alegria ou na dor, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem, seguiremos, seja onde for. Embora a dor nos seque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor.
do Senhor. Vamos orar então pela Katsui, que vai trazer a mensagem. Obrigado, Senhor, pelo tempo que podemos ter aqui, juntos, adorando o Senhor. Fala-nos, que a gente possa ter ouvidos abertos e coração aberto também para aquilo que o Senhor vai nos trazer hoje. Fala através da Katsui e que a gente possa receber e praticar aquilo que o Senhor quer falar conosco. Nos dá, Senhor, humildade, reverência e gratidão em todas as coisas que fizermos e que a nossa vida toda seja para o Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Canção do Exílio, que ouviremos a seguir, foi escrita ainda em Coimbra, onde expressava sua solidão e sentimento de exílio por conta de estar distante de seu país de origem. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda aviste as palmeiras onde canta o sabiá. Bom dia, igreja! Espero que vocês tenham apreciado esse poema com o qual a gente começou a mensagem de hoje, que fala sobre saudade, sobre sonhar, sobre pensar em estar num lugar onde você não está. E já que no mês passado, eu falei com vocês sobre o artista dos recomeços, vamos começar a introduzir mais arte aqui nas nossas pregações. Bom, como alguns de vocês sabem, eu passei por momentos assim, de querer estar num lugar onde eu não estava. E acho que o mais dramático de todos foi quando eu tive que sair da Ásia, depois de 5 anos lá naquele lugar, fazendo missões, numa equipe de plantação de igrejas, e as portas se fechando, e por meio da minha liderança e por diversos outros sinais, Deus foi me mostrando que era hora de voltar para o Brasil. E ter ficado aqui no Brasil, quando o que eu mais queria era estar na Ásia, foi um tempo bastante difícil. Graças a Deus, Deus enviou pessoas como a Lili, como o pastor Daniel, que me acompanharam e me ajudaram a entender melhor as mudanças no plano de Deus. Essa vontade de estar onde você não está, de querer uma coisa que você não tem, realmente é muito difícil de se lidar. O namoro com o Bim foi até bem complicado por conta disso, mas graças a Deus a gente passou por essa fase, a gente passou por essa dificuldade. E então, mesmo sonhando em estar lá no campo, na linha de frente de missões, eu passei a trabalhar aqui no Brasil, a investir os esforços de mobilização e treinamento aqui no Brasil, investir nos relacionamentos, em criar novas amizades e aprofundar as amizades antigas, fazer família, teve o casamento. E quando eu me dei conta, eu vi que tudo fez sentido, que apesar daquela dor do regresso ao Brasil, eu vi que Deus continuava usando a minha vida para a glória dele, de formas diferentes. E hoje não apenas eu estou lá nos confins da terra, falando de Jesus para muçulmanas, mas tem muitas outras pessoas com as quais eu tive a oportunidade de conversar, de incentivar, de preparar, e hoje elas estão lá fazendo esse trabalho tão lindo.
Então, depois que você passa, depois de anos às vezes que você passa e que você consegue perceber a grandeza e a bondade e o quanto Deus nos ama e o quanto Deus ama todos os povos e o quanto Ele nos usa para ir traçando essa história, né? Então hoje a gente vai falar sobre como superar dificuldades e a gente vai fazer então um paralelo dessas nossas dificuldades com Jeremias 29, que é um livro que eu tenho compartilhado diferentes passagens aqui com vocês ao longo desse ano. Então, como eu disse, né, essa dificuldade, ela pode ser por conta de um lugar geográfico, como Ásia e Brasil, mas pode ser também um lugar emocional, pode ser um emprego com o qual você nunca sonhou, pode ser sua situação familiar, de você querer estar casado e estar solteiro, ou de você estar solteiro e querer estar casado. Pode ser uma questão de doença também, né? Você mesmo sofrendo com limitações físicas, ou uma pessoa próxima sua sofrendo com essas limitações. Pode ser uma questão de acidente ou tragédia e você ter que lidar com uma nova realidade, sem uma pessoa ou sem alguma coisa que você tinha antes. Pode ser uma pandemia, não sei se alguns de vocês também tiveram essa experiência, mas pode ser passar por uma pandemia também, né? Como é que a gente supera esse tipo de dificuldade? E aí, lá em Jeremias 29, a gente vai ter então a mensagem do Senhor para as nossas dificuldades. Eu vou ler um trecho aqui da palavra com vocês, está lá em Jeremias 29, dos versículos 11 a 13. Diz assim a palavra do Senhor. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então, vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Que versos aconchegantes, né, para a maioria de nós, porque eu sou o que conheço os planos que tenho para vocês. E quando a gente pega esses 3 versículos e lemos esses 3 versículos, a gente se enche de uma alegria e essa palavra nos dá um conforto, porque a gente sabe então que Deus tem planos para nos fazer prosperar, planos para nos dar vitória. Só que, infelizmente, a maioria de nós, a gente lê esse versículo de uma perspectiva errada. A gente lê, primeiro, de uma forma imediatista, ou seja, Deus vai me fazer prosperar agora, num curto prazo de tempo, aos olhos humanos. Então, o sucesso é medido pelo que a gente vê, ou seja, saúde, prosperidade financeira, alegria, emoção saudável. E uma outra questão é que a gente lê esse versículo como algo individual, sendo que fica bem claro, né? Eu conheço os planos que tenho para vocês. Essa promessa é uma promessa coletiva, é uma promessa para um povo, é para um grupo de pessoas. Não é só para a gente individualmente. Mas além disso, além desses equívocos na nossa leitura sobre esses versículos, a gente também os tira do contexto. É como se isso fosse um sanduíche e a gente está vendo só o recheio dele. A gente não vê o que vem antes e não vê o que vem depois. Então eu queria ver com vocês agora o que vem antes e o que vem depois desses 3 versículos que são tão bons, mas que são melhores ainda se a gente entender o real sentido. Vamos voltar então um pouquinho, se você quiser acompanhar até na sua Bíblia, pode abrir, pega lá a Bíblia rapidinho, abre lá em Jeremias 29, dá uma olhada então nos versículos 11 a 13, que talvez até você já tenha grifado esses versículos aí na sua Bíblia como seus versículos favoritos, mas eu queria te convidar a voltar para o versículo 10, que diz assim: Assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Então, antes do Senhor falar, porque eu conheço os planos que eu tenho para vocês, não é assim, eu conheço o plano que eu tenho para você e você vai prosperar e vai ser feliz e tudo vai dar certo. Antes disso, ele fala, olha, vai ter um cativeiro de 70 anos.
Então eu sei os planos que eu tenho para vocês. Vai durar 70 anos. E a prosperidade, as bênçãos, elas vão vir em consequência ao longo desses 70 anos e depois desses 70 anos. Então aí já vem aquela dimensão de prazo, né? De qual que é a nossa perspectiva de prazo, de curto prazo ou de longo prazo. Aí vem de novo, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então, vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão como me procurarem de todo o coração. Então esse é o recheio gostoso que a gente gosta de decorar e de aproveitar do sanduíche. Mas olha só o que vem depois desse recheio, vem um outro complemento desse sanduíche aí. No versículo 14, a palavra diz assim: eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Ele menciona o cativeiro. Ele menciona a dificuldade, ele menciona o exílio. É depois disso, de a gente buscar, da gente clamar, é que a gente vai então sair desse cativeiro, sair dessa dificuldade. E aí ele continua: eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Então vocês viram, né? Tem um pãozinho lá no começo, falando dos 70 anos. Depois tem o recheio gostoso das promessas de prosperidade, que o Senhor conhece os planos que tem para nós, que Ele vai nos responder. E depois termina falando: olha, e aí eu vou trazer vocês de volta desse cativeiro. Vocês vão passar por esse cativeiro. E todas essas bênçãos, elas vão ser encontradas porque vocês passaram por esse cativeiro, por esse exílio, por essa dificuldade. E pode ser um lugar geográfico, aqui no caso, o povo de Deus, ele estava sendo levado cativo, como escravo, para uma terra dos dominadores, para uma terra dos inimigos, em que a língua, o idioma era diferente, os costumes eram diferentes, o clima era muito ruim para quem cresceu e morou na Palestina durante muitos anos. As superfícies eram todas planas e não tinha aquelas colinas, aquelas montanhas que o povo de Judá estava acostumado a subir e descer e a criar os seus gados e a cantar. Então, assim, era uma terra muito estranha, era um jeito muito ruim, e além disso, você estava com a sua identidade cultural e a sua identidade como povo de Deus toda quebrada, né? Você não sabia mais quem você era, você estava sofrendo profundas dores. E aí, para chegar até Babilônia, eles tiveram que andar mais de 1.100 quilômetros, se eu não estou enganada. E pelos cálculos que eu fiz, você fala, 1.100 quilômetros, o que é andar 1.100 quilômetros? Deve ser bastante. Só para a gente ter uma ideia melhor, uma das viagens mais longas que eu fiz de carro foi junto com o pastor Daniel, o Binho, o Dan, que a gente foi lá para Mambai. Gente, não terminava, a estrada ia e eu dormia, eu acordava, dormia, acordava e continuava a gente no carro. E depois de muitas e muitas horas a gente chegou em Amambai. Isso de carro, numa estrada boa que é Castelo Branco. Imagina fazer esse percurso a pé. É mais ou menos isso que o povo cativo de Judá teve que fazer até Babilônia. Então foi uma jornada cansativa também. Então, além de toda essa crise de identidade, essa crise emocional, tinha também a crise física, né? Muitos devem ter ficado pelo caminho, muitos devem ter chegado doentes. Então, estava assim num contexto bastante complicado. E eu queria abrir aqui um parênteses para falar um pouquinho mais desse contexto também, em que o povo estava cansado, estava exaurido, estava em crise, e que diante de tanto sofrimento, o que eles mais estavam ouvindo de diferentes profetas era que, gente, fica calmo, isso vai passar, Deus é conosco. E isso eram pessoas como Ananias, Acabe, Zedequias, Semaías. Você vai ver Hananias no capítulo 28 e Acabe, Zedequias, Semaías sendo mencionados no capítulo 29 mesmo. Depois você lê com mais calma a tua Bíblia. E eles falam, olha, o exílio só vai durar 2 anos, relaxa aí, gente, vai lá, aguenta um pouquinho as pontas e isso logo vai passar.
Ou alguns falavam, olha, somos o povo de Deus, a gente não pode sofrer, Deus não vai deixar a gente ficar sofrendo, porque a vitória é nossa. Não ligue para as mensagens de sofrimento. Esse negócio de ficar sofrendo é só para quem não tem fé. A gente tem fé. E era essa a mensagem que estava sendo mais proclamada. E pensando aqui, né, na Katsui, que voltou da Ásia e queria voltar para o campo, se alguém me dissesse, olha, Katsui, aguenta um pouquinho, você só vai passar alguns meses aqui no Brasil, mas logo, logo você volta para o campo. Eu ia me casar? Eu ia fortalecer as minhas amizades? Eu ia investir na carreira de mobilização e treinamento aqui no Brasil? Não. Eu ia ficar só esperando, esperando, esperando. E provavelmente esses meses iriam se passar e Deus não me levaria de volta para o campo. Então, são mensagens que nos são agradáveis aos ouvidos e ao coração, que nos acalentam, mas de uma forma falsa, baseado numa fantasia, numa ilusão. E infelizmente, eu creio que no meio dessa pandemia, ou às vezes até no meio das nossas crises, né, dos nossos exílios emocionais, a gente se deixa levar por mensagens de falsos profetas, como o Ananias, o Acabe, o Zedequias e o Semaías. E sabe qual que é o maior perigo disso? É que a gente prega esse tipo de mensagem no sentido de acalentar as pessoas, mas a gente não prega o que é bíblico. E as pessoas podem acreditar que esse Deus é um Deus que nos livra de todo o sofrimento de forma individual e de forma imediata. E a Bíblia não descreve esse Deus para nós. A Bíblia descreve um Deus que deixou o seu Filho amado padecer as piores dores na cruz, para um propósito maior, para um plano muito mais amplo, que não era imediato e não era individual. A gente precisa trazer a perspectiva e a dimensão desse Deus para o nosso cotidiano. A gente precisa ver a nossa história como parte de uma história maior. A gente não pode ler a Bíblia com umas lentes individuais. A gente tem que ler a Bíblia com uma perspectiva mais ampla de tempo, inclusive do tempo eterno, da eternidade. E não só para satisfazer as nossas aflições e dores imediatas. Ah, Katsui, mas então Deus é meio muito estratégico, né? Muito pragmático. Claro que não, a gente vê em outros momentos da Bíblia Deus intervindo na nossa vida individual e de forma imediata, também para cuidar da gente, também para demonstrar esse amor, às vezes até mimando, né? Até dando mais do que a gente precisa, mas essa não é a regra. Essa não é a regra. Deus é todo poderoso e se Ele quiser interferir nas nossas vidas individuais de forma imediata, Ele pode fazer e continua sendo Deus. Mas se Ele não fizer, Ele pode também não fazer e Ele continua sendo Deus. E o perigo disso, então, é que quando a gente pinta esse Deus que nos livra de todo o sofrimento individual e temporário imediato, a gente faz com que pessoas acreditem nisso. E quando Deus não age de forma individual e imediata, essas pessoas se frustram e elas começam a pensar, puxa, acho que Deus não me ama tanto assim então. Ou podem chegar até a pensar, puxa, eu acho que esse Deus então não existe. Tem um filme, Deus Não Está Morto 2, 3 ou 4, não lembro agora qual que é a versão, mas que conta a história de uma pessoa que realmente ele se afastou de Deus, ele deixou de acreditar em Deus por causa de uma decepção. Porque um ente querido dele tinha falecido, Deus não tinha curado, não tinha ressuscitado e por conta disso ele entendeu que Deus não existia. Olha só o perigo que é essa teologia que nos oferece livramento do sofrimento de forma individual e imediata. É muito perigoso. Então que a gente possa estar atentos e entender que versículos não podem ser colocados isoladamente, né? Por exemplo, temos aqui Filipenses 4, 13, que fala, tudo posso naquele que me fortalece. E a gente vai ver o sanduíche todo. Antes disso, Paulo fala, olha, eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é ter fartura, eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado ou seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. E aí, então, ele fala, tudo posso naquele que me fortalece. Outro versículo também é Marcos 11, 24, que diz, por isso vos digo tudo quanto em oração pedirdes, crede e recebestes, e assim será convosco.
Só que a gente esquece de ver que a Bíblia também tem outros versículos, como 1 João 5,14, que explica que o que a gente pede em oração tem uma condição para se realizar. Está aqui, bem claro. E essa é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, segundo a vontade de Deus, segundo os planos de Deus, e não conforme o nosso desejo, o nosso coração, Deus nos ouve. E aí tem aquela clássica, né, de Romanos 8, que fala que somos mais que vencedores. Tô doente, tô desempregado, tô passando por dificuldade na família, mas somos mais que vencedores, logo, logo Deus vai resolver todos esses nossos problemas. Mas a gente esquece que Romanos 8 aí tem todo um contexto, que diz assim: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias e somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, todos os dias. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Somos vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então sim, somos entregues como ovelhas no matadouro, somos mais que vencedores e nada pode nos separar do amor de Deus. Mesmo na dor, mesmo no sofrimento, mesmo na angústia, Deus, o amor dele, continua acessível para todos nós. Então agora, diante dessa reflexão, entendendo esse contexto, essa mensagem de Jeremias para o povo de Judá, prestes a ser levado como escravo lá para a Babilônia, na verdade eles já tinham sido levados como escravos para a Babilônia, eu queria te perguntar, né? Eles estavam passando por esse exílio. Qual que é o seu exílio? Será que é uma situação profissional? Pode ser de desemprego, ou pode ser um emprego com o qual você não sonhou? Será que é uma situação familiar? Como eu já tinha dito, né? Você está solteiro e isso não te agrada. Ou, pior, você está casado e isso não te agrada. Será que é uma situação de doença? Seja com você sofrendo ou algum familiar sofrendo, padecendo limitações físicas? Será que é uma consequência de um acidente, de uma tragédia em que você está tendo que lidar com a falta de alguém ou de algo? Talvez uma reconfiguração familiar, talvez a perda de um amigo. Ou para você o exílio realmente é a pandemia que todos nós estamos enfrentando hoje. Eu não sei qual que é o seu exílio, mas eu queria compartilhar com vocês a história de um rapaz que está sofrendo alguns exílios. E vamos ver aqui o vídeo rapidinho, e daqui a pouco eu volto. Cada um tem uma história. Para ele, não foi uma escolha, mas um recomeço. Hoje, ele vive juntando as peças para entregar para você o melhor da sua história. E fazendo o que ama, que é cozinhar. Hoje, ele faz parte da Open Taste e você pode experimentar toda essa mistura de sabores. Faça seu pedido e abraça a nossa causa. Esse libanês, ele faz parte de um programa, né, de uma iniciativa, de uma startup chamada Open Taste. E a Open Taste, então, é um restaurante que dá oportunidade para refugiados, para pessoas que saíram a contragosto de seus próprios países e vieram aqui para o Brasil e estão tentando a vida. E a Open Taste, ela foi fundada pela Joana Ibrahim, que é uma irmã nossa em Cristo. Ela é síria. E ela tem um testemunho muito forte, né? O pai dela morreu antes da guerra se iniciar lá na Síria, há mais de 10 anos.
Nesse contexto todo, a mãe conseguiu se refugiar nos Estados Unidos, ela ficou sozinha por 2 anos lá na Síria, tentando sair daquela situação toda, e conseguiu vir para o Brasil. Ela perdeu tudo, né? E ela era uma jovem, como poderia ser uma jovem aqui da nossa igreja, formada em administração, com especialização em relações internacionais, trabalhava em grandes empresas, tinha muitos sonhos. E lembrando dela, eu dei uma olhada no Insta dela e ela conta um testemunho que tocou muito meu coração, né? Foi uma pessoa com quem eu me identifiquei. Ela disse assim, olha, eu lembrei de uma conversa em 2010 com uma colega de trabalho sobre o futuro próspero da Síria, sobre Damascus, uma cidade que foi chamada a cidade da cultura árabe em 2010. A gente até tinha planejamento de transformar Damascus na segunda Dubai. Era o coração do mundo do e-commerce e das finanças, e era um lazer carregado com mais de 12 mil anos de história. E eu até brincava com os meus amigos engenheiros, perguntando, nossa, onde é que será que vai ser a Wall Street aqui de Damascus? E ela também lembra, né? Nossa, mas quantos projetos que nunca foram realizados? Metrôs, cidades novas, aeroportos, centros de lazer, entre outros. Foram tantas desilusões. E agora? E as pessoas que perderam as suas vidas lutando pelo país? E os que ficaram perdidos em algum prédio, os sequestrados? E as crianças que nunca vão se recuperar do pós-trauma? Nem a gente que viveu só um pouco da guerra consegue se recuperar facilmente, imagina quem ficou. Parabéns para quem ficou. Sempre me falam que eu tenho muita resiliência, mas eu não me comparo a vocês. E parabéns também para quem conseguiu sair, porque o direito de ser humano é viver e realizar os seus sonhos. Enfim, um desabafo necessário de 10 anos. Em memória a você, minha cidade linda. Então a Joana, ela tinha muitos sonhos e todos esses sonhos foram destruídos por uma guerra. E ela veio então para o Brasil e ela é uma mulher de muita garra, né? Mesmo sendo refugiada, a Joana, ela tem um testemunho muito impactante e eu vou apresentar para vocês algumas dessas histórias. Ela chegou no Brasil sem falar português, teve que aprender o português, teve que criar raízes e teve que começar uma vida nova. E ela diz assim, que ser refugiada não é a minha identidade, mas eu aprendi profundamente o que é ter o Senhor como meu refúgio. A língua é estranha, as pessoas não te entendem, o jeito de viver é difícil e você fica sem chão. E é aí que você tem que aprender a andar sobre as águas. Quando falaram, puxa, Joana, você é tão generosa, né? Ser refugiada aqui no Brasil já não é fácil, você ainda pensa nos outros? Ela responde dessa forma, generosa eu? Na verdade eu sabia que eu ia ter que me virar, e eu ia me virar de um jeito ou de outro. E daí eu pensei, é melhor eu ter que me virar com outras pessoas do que ter que me virar sozinha, e por isso que agora eu olho para vários outros refugiados e imigrantes e tento ajudá-los enquanto eu mesma obedeço a Deus. E ela comenta, né, ela fala assim, eu fico imaginando como é que um capitão de um navio passa por tempestades. E ela mesma responde, acho que ele faz isso só porque ele consegue ver a terra lá na frente. Ele sabe que a terra está lá na frente. E a Joana tem 30 e poucos anos, é uma guerreira, é batalhadora, é uma menina muito séria, mas também muito alegre, muito divertida. E aqui eu queria deixar os contatos dela para você, caso você queira conhecer mais o trabalho dela. E se de alguma forma você quiser apoiá-la, porque a gente vai ver no texto bíblico que a Joana fez exatamente aquilo que Jeremias sugere, na verdade que Jeremias ordena por meio de uma profecia dada por Deus para que o povo se estabeleça num exílio. Ela cria raízes, ela começa a trabalhar, ela cria vínculos, ela começa a crescer e ela abençoa outras pessoas, ela abençoa a cidade em que ela mora, que hoje é São Paulo. E ela está com um projeto bem bacana, muito bom mesmo, de criar um centro para treinamento e desenvolvimento de refugiados, abrir a Open Taste, que é esse restaurante, para eles começarem a se desenvolverem e depois poderem caminhar sozinhos. Então, se você quiser ajudar esse projeto tão lindo da Joana Ibrahim,
dá uma olhada aí no QR Code, dá uma pausa aqui agora no YouTube, tira a foto desse QR Code ou entra rapidinho no site e grava. E depois que a gente terminar o culto, você pode fazer a sua contribuição para esse projeto lindo que ela está tocando. E olha que bacana, né? A Open Taste, ela tem chefes, refugiados e imigrantes, tem pratos de vários países, faz capacitação profissional, tem intercâmbio entre culturas, tem responsabilidade social e tem diversidade e acolhimento. É uma expressão, uma manifestação tão linda do Evangelho, no meio de uma cidade tão caótica como São Paulo, que vale a pena participar disso e sermos refugiados, como a Joana, sermos forasteiros nessa terra, como Pedro, como Paulo dizem, e que a gente possa apoiar iniciativas como essa e que nós mesmos, nas nossas próprias vidas, a gente possa aplicar um pouco desses conceitos que a Joana tem aplicado e que a gente vai ver mais a fundo agora na palavra. Voltando então agora, saindo da Joana, voltando agora para o seu exílio. Pensa aí no seu exílio e a gente vai ver que em Jeremias 29, dos versículos de 10 a 14, a Jeremias fala onde é que nós estamos, né? O que é o nosso agora. Lá em Jeremias 11, 13, vai falar para onde que a gente está indo. Mas aí como é que a gente faz essa transição, né? Como é que a gente sai desse lugar onde nós estamos e como é que a gente chega na prosperidade que Deus nos reserva? E aí tem então os versículos de 4 a 7 que nos dão essas pistas. Vamos ver o que Jeremias nos fala de forma bem prática, bem direta. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos. E deem as suas filhas em casamento para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Para ajudar a gente a entender melhor e apreender os princípios desse trecho, que é relativamente grande, eu queria destacar algumas palavras, algumas expressões para a gente entender bem. A primeira delas é construam casas e plantem jardins. Plantar jardim, na verdade, é trabalhar a terra, né? Para depois a gente comer dos seus frutos. O segundo ponto é casem-se, tenham filhos e filhas, formem famílias. Estabeleçam-se de forma emocional, se estabeleçam socialmente também, cultive esses relacionamentos. E por último, busque a prosperidade da cidade. Não é só da sua família, não é só a sua prosperidade individual, mas a prosperidade da cidade, ou seja, você vai servir outras pessoas, você vai se dispor a outras pessoas, você vai ser relevante e vai levar benefícios para os seus vizinhos e para os que estão à sua volta. Esses 3 pontos são bons guias para a gente praticar no nosso exílio. Não sei qual que é o seu exílio de novo. Pode ser profissional, pode ser familiar, pode ser uma questão de doença, pode ser uma tragédia, pode ser a pandemia. Eu não sei qual que é a dificuldade que você está enfrentando, mas a Joana, quando ela enfrentou essa dificuldade, ela construiu casas, plantou jardins, ela se estabeleceu e começou a criar relacionamentos aqui no Brasil e ela tem buscado com muito talento e com muita alegria e com muita fé em Deus a prosperidade da cidade na qual Deus a colocou. Eu acho que ela só consegue fazer isso porque ela sabe daquilo, né? Como é que o capitão do navio passa por tempestades? É porque ele sabe que tem terra lá na frente. Bom, e além da Joana, que está relativamente perto de nós, né, em São Paulo, abençoando a cidade, buscando a prosperidade da cidade, recentemente eu conversei com a Eneida e eu ouvi um testemunho muito lindo dela e do seu Nestor. Eles se mudaram para o Cajuru, que é um lugar meio longe, e ela diz, eu nunca sonhei em morar no Cajuru, e quando me perguntam por que a gente se mudou para Cajuru, eu não tenho uma resposta tão clara assim, mas eu tenho certeza que foi Deus que me levou lá para longe, para um bairro distante, para um lugar novo.
E ela comenta que o lugar é uma bênção e ela está muito grata a Deus por essa casa, mas ela também percebe que naquele condomínio a relação entre aquelas pessoas tem carecido de harmonia. E ao invés da Eneida falar, poxa, Deus, o Senhor me tirou lá de um lugar, de um bairro bom, com vizinhos bons, e agora o Senhor me trouxe aqui com vizinhos que ficam brigando. E ao invés dela reclamar e murmurar em relação a esse desconforto, a essa dificuldade que agora eles têm que enfrentar, pelo contrário, ela e o seu Nestor, eles estão pensando em como eles vão abençoar esses vizinhos, como é que eles podem levar essa harmonia para aquele condomínio. Então eles estão pensando em acolher as crianças e deixar, enquanto a pandemia não permite trazer as pessoas para dentro de casa, deixar as crianças usarem o gramado para que elas façam amizades e consigam conversar, e através das amizades das crianças, quem sabe os pais possam fazer amizades também. Eles darem um café da manhã para os seus vizinhos e contar o testemunho deles e falar dessa mensagem de amor e de harmonia e o quanto que eles se sentem impelidos por Deus para abençoar aquela comunidade. E isso alegra demais o meu coração. É um exemplo ainda mais próximo de nós. A maioria de vocês conhece muito bem a Eneida e o seu Nestor. E são questões assim, que às vezes pode ser até num gesto bem pequeno, mas que é muito poderoso nas mãos do Senhor. Então que a gente possa aplicar esses princípios nos nossos dias a dia. Por isso que eu queria te desafiar, pensar qual é o seu exílio e quais são essas ações práticas, como é que essas ações, essas instruções de Jeremias vão ser traduzidas na tua realidade. Então, que a gente possa lembrar de Romanos 8,18, que diz que considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Fala que o sofrimento que a gente está passando agora, a dor que a gente está passando agora, que pode ser curta, mas pode ser longa, e nada nos garante que não seja longa, que isso não é comparado, isso é muito pouco diante da glória que nos será revelada no futuro. E tem 2 Coríntios, que Paulo também diz que os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo em nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Sofrimentos daqui, que podem durar 70 anos ou podem durar mais, são leves e momentâneos. Estão produzindo uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. E se mesmo olhar para o futuro, às vezes não seja o suficiente, que a gente possa lembrar, como essa pintura que vocês estão vendo aqui, mais uma obra de arte incluída aqui na pregação, essa pintura que retrata um pouco daquela tempestade que os discípulos enfrentam e que Jesus está no barco. Então não esquece que Jesus está no meio dessa tempestade, que a manifestação da presença dele é acessível a todos nós, que a gente pode sim desfrutar de algo maravilhoso, que é a manifestação do reino de Deus, mesmo no meio das nossas dores, das nossas angústias e dos nossos sofrimentos. E lembrar que às vezes a gente precisa perder tudo para perceber que tudo que realmente vale a pena é Deus. Que Ele nos abençoe. Que o Senhor tenha falado bastante ao seu coração nessa manhã. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você e sua casa, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe você e a sua família. Que você tenha um restinho de domingo na presença dEle.